Boa noite a todas, a todos, aos nossos irmãos das redes sociais, enfim, a nossos irmãos encarnados e desencarnados. É um grande prazer, uma grande alegria poder estar novamente nessa casa e agradecemos pela oportunidade de mais uma vez aprender com vocês um pouco mais do que o Mestre Jesus nos ensina. Como já foi dito, nós vamos falar do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, que fala sobre a estranha moral, no item 7 e 8, que tem como título Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Essa passagem de Lucas é considerada uma passagem bem polêmica, né? Porque a maioria de nós ainda estamos acostumados a ler as palavras e delas extrair o conteúdo básico ou aquilo que nos traduz o dicionário, ou hoje em dia, melhor dizendo, o Google, não é? E se nós pegarmos as palavras, unicamente as palavras do Mestre, dizendo: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, parece uma coisa meio sem cabeça, né? Sem eira, sem beira. Por quê? A princípio, literalmente, a gente estava pensando como um morto vai enterrar outro morto. Mas aí nós precisamos ir um pouco mais além do que essas palavras nos revelam. Jesus, nosso mestre, nosso amigo, ele sempre nos falou através de parábolas. As suas palavras sempre tiveram um significado além do que o Google possa nos trazer, né? Nós sabemos das muitas maneiras de interpretar os dizeres do Mestre. Mas, com a fé e o raciocínio lógico que Kardec sempre nos pediu para termos diante de qualquer colocação, nós precisamos entender o que está por detrás das palavras do Mestre. Então, é óbvio, né, que em primeiro lugar, Jesus não diria: olha, acorda um morto lá e manda ele cuidar do outro morto. A razão nos faz perceber, né, que isso não é possível. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar: o que é morte? Ou
quando que existe a morte? Vocês podem dizer para mim, quando finda a vida? E eu vou dizer-lhes, não, porque a vida não finda. O que finda é a matéria. Então, só morre o que tem vida material. Tem valor material, né? Esses dias eu falei para minha neta, meu celular morreu. E ela começou a rir, morreu por quê, vó? Eu digo, porque apagou, né? Agora não dá para usar. Então, uma coisa só morre quando ela deixa de ser útil. No momento em que ele ficou sem bateria, acabou a utilidade dele para mim naquele momento, ele estava morto. Porém, nós não morremos. Nós mudamos de estado. Deixamos essa vestimenta, ou melhor dizer, até mudamos de roupa, né? Deixamos a vestimenta carnal e vamos à procura de nos tornarmos mais livres, com uma vestimenta mais leve, às vezes ainda nem tanto quanto nós gostaríamos, né? Dependendo do nosso apego, mas nós não morremos. O que morre é o nosso corpo. Então, existem várias interpretações e uma delas, nessas palavras do mestre, significa dizer que deixe o que é de material, aqueles que valorizam a matéria, aqueles que dão importância à matéria, enterrarem a matéria. Isso seria direcionado, digamos assim, de certa forma, ao enterro do pai do jovem que conversava com o mestre. Porém, existem também interpretações que, naquele tempo, para que o filho pudesse receber a herança do pai, necessitava ele fazer todas as condolências para aquele corpo, o sepultamento, tudo como era de acordo com as leis daquele tempo. E aí ele teria direito aos bens materiais do pai. Então, há uma interpretação que nos diz, Jesus quis chamar-lhe a atenção no sentido de, tudo bem se despedir do seu pai, mas não faça isso em função do que morre, da matéria, dos bens que ele irá lhe deixar. Faça isso de coração, de amor, exaltando até, quem sabe, o espírito que continuaria vivendo. Então, deixe aqueles que precisam, que querem, que valorizam a formalidade, o ganho que se tinha então na época, né, através da atitude, do cuidado com o enterro de seus mortos, digamos assim, para que recebessem então o que morre também, que são os bens materiais, né? Agora, a ele, o que Jesus pede? Vai anunciar o reino de Deus, ou seja, valorize o que não é desse mundo, né? Essa seria e é
de muitos, a interpretação voltada especificamente ao caso daquele jovem. Mas também Jesus nos diz naquele momento, para que cada um de nós lembre que para seguir a Ele, para nos aproximarmos cada vez mais dele, nós temos que nos desapegar da matéria, do que morre. Porque mesmo que seja a despedida de um corpo daquele que amamos, nós precisamos aprender a compreender, a aceitar e, por que não, nos sentirmos até felizes com o retorno à pátria espiritual daqueles que amamos, daqueles que, como nós, não morrem, apenas voltaram para casa. E também ele nos diz: dê menos valor às perdas materiais, ao apego material. Seja feliz. Lembre que a nossa missão aqui é de anunciar o reino de Deus. E que reino é esse? O amor. É o reino da paz, da harmonia, do desapego, principalmente nesse sentido. Deixai os apegados que cuidem dos apegados, mas desapegue. Não que nós não tenhamos nossas necessidades, os nossos gostos, os nossos gozos. Um bom carro, uma boa casa, uma boa cama. Mas, e se o meu carro estragar? Eu vou me desesperar por causa disso? Ou eu vou erguer o braço e pegar o primeiro ônibus que passar? Ou eu vou caminhar, já que a distância também aonde eu iria não é tão longe? Porque o desapego, meus irmãos, é no sentido de que nós podemos ter tudo, desde que esse tudo não nos tenha. Eu não dependo do carro, eu não dependo da roupa que eu visto, do calçado que eu visto, eu não dependo diretamente do dinheiro que eu ganho. Porque eu posso buscar o alimento que ele me traz de muitas outras maneiras. Eu posso plantar o que comer, sem precisar comprar. Eu posso obter uma vestimenta que me aqueça. Tudo é possível para aquele que crê. Nós já tivemos inúmeros exemplos de que tudo se consegue. E eu prefiro até, poderia falar de Francisco de Assis, que não morreu congelado mesmo sem ter roupas que lhe aquecessem dignamente nas noites frias da Itália. Mas, além dele,
nós temos no dia a dia das nossas atitudes, do nosso perceber, do nosso crer nas possibilidades e na força do nosso Pai. Eu não conheço bem todo o trabalho da casa, mas eu sei que vocês têm trabalhos com enxovais, com vários, né? Trabalhos de unindo a comunidade, desenvolvendo a comunidade para que ela possa se sustentar, digamos assim. Quantas vezes quem já trabalhou em qualquer tipo de atividade de benevolência ou de caridade para com algum irmão e em algum momento pensou, não vai dar certo. Eu tenho 30 pães e vão vir 100 pessoas. Não vai dar certo. E aí parece que chega alguém e diz assim, ó homens de pouca fé. E aí em seguida chega alguém dizendo assim, olha, eu fiz uma festa ali pro meu filho, mas faltou muita gente, sobrou 100 pãezinhos aqui, vocês querem? Ai, que coincidência. Não foi? E eu nem precisava de 100, precisava só de mais 70. Que eu tinha 30 pelo menos. Que coincidência, não é? Como a gente tem coincidências nessa vida, já pararam para reparar? Mas a gente só nota essas magníficas e divinas coincidências quando nós temos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Quando nós realmente acreditamos que somos mais do que aquilo que aqui fica. E que o que nós ainda necessitamos, daquilo que nós precisamos aqui, nós teremos. Claro, de acordo com o nosso trabalho, de acordo com as nossas possibilidades, com o nosso empenho, porém, de acordo com a nossa liberdade de não ser possuído, preso nas coisas que morrem. Porque o que morre não nos acompanhará. Nada do que aqui existe de matéria, como nós costumamos chamar, de material, irá nos acompanhar em nossa vida para sempre. E se um dia nós voltarmos para cá, e que eu espero que seja aqui, ou para onde formos, nós vamos receber e adquirir o que for necessário para cada um de nós. Então, não temas, vai e anuncia o reino de Deus, porque essa é a nossa verdadeira morada. É lá, no reino de amor, no reino de liberdade, no reino de trabalho, na constante forma de nos elevarmos moralmente e intelectualmente, para que compreendamos
mais e mais que a liberdade não está na luta contra ou a favor dos nossos direitos humanos. Liberdade é confiarmos e lutarmos pelo reino de Deus. Mas como que se luta? Alguém poderia me perguntar. É a luta da nossa própria mudança, da nossa própria burilação, agradecendo dia a dia as nossas dificuldades, as nossas dores físicas, morais, psicológicas, enfim, porque elas é que nos ensinam, pouco a pouco, que isso aqui vai ficar. O que vai conosco é o que nós aprendemos a como lidar com as nossas dificuldades. Porque livre é aquele que caminha em busca da perfeição, que não será nossa, mas da perfectibilidade que temos condição de alcançar. E a cada amanhecer, nós estamos mais conscientes de que nada temos. Aqui tudo nos é um empréstimo. Que assim que nós não necessitarmos mais, que a morte da nossa vestimenta carnal chegar, nós iremos livres do peso corpóreo, sem nos preocupar com nada e nem ninguém que aqui ficou. Porque todos que aqui ainda estarão, também irão nos encontrar. E não precisam dessa vestimenta para tanto. Ah, mas como é que isso acontece? Bom, aí é outra palestra. Aí tem a ver com mediunidade, saída nos sonhos, tantos encontros maravilhosos, tantos sentimentos que a gente consegue captar. E nada nos separa. Então, se nada nos separa, deixa os mortos cuidarem dos seus mortos. Aqueles que se apegam, que fiquem. Mas nós podemos, claro, devemos nos despedir com respeito, porque foi uma vestimenta que nos foi muito útil. Um abraço de uma mãe, um carinho, um colo, um beijo. Sempre é muito bom de receber e ele é sentido para nós aqui, nesse plano, de uma forma muito poderosa. Então, vamos respeitar. Olha, foi uma vestimenta importante na minha vida. Me abraçou, me beijou e cumpriu o seu caminho. Mas essa é só uma parte que ficou. Essa é a parte que morreu, que acabou. O que me importa agora é a parte que continuará eternamente comigo. Porque quem parte não vai
simplesmente. Porque está em nós, como nós estamos naqueles que partiram. A ligação é constante. E o entendimento, a compreensão, nos faz perceber a vida espiritual é com efeito a verdadeira vida, é a vida normal para o espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre. Espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. Quando a gente consegue entender a grandiosidade do que somos como espíritos, a morte, na verdade, deveria ser a nossa chegada no plano espiritual. Porque aqui nós somos diminuídos. Aqui nós estamos, muitas vezes, na camisa de força que nos prende, chamada corpo, matéria. E por isso, quando aqui nós deixamos essa limitação, nós temos a capacidade de sermos muito, muito mais do que o que estamos aqui. Quando nós absorvermos a plenitude de ser e percebermos que estar é um intervalo tão pequeno para a nossa eternidade, ao qual muitas vezes nós nos apegamos tanto, me desculpem a palavra, mas para deixar os nossos irmãozinhos necessitados o alimento desse nosso traje carnal, a gente percebe o quão se faz cômico até, talvez, nosso apego à marca da roupa, à qualidade do carro, da casa. Não é que a gente vá ser impedido de morar numa boa casa, não é isso. Que bom que temos uma excelente cama, né? Um colchão gostoso, um chuveiro maravilhoso, né? Que derrama a sua água sobre nós. É ótimo, porque o nosso corpo sente ele. É bom, claro que é. Mas com o seu devido valor. O valor dele está fazendo o que ele precisa fazer e eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Porque, afinal de contas, essa vestimenta precisa ser higienizada, pelo menos, se possível, uma vez ao dia. Mas é só um momento, é só um instante, porque tudo vai ficar aqui, tudo, menos nós. Nós não ficaremos
aqui. Nós estamos aqui e voltaremos para onde é a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira morada, a nossa verdadeira família, os nossos para sempre amigos e irmãos de cotidiano. Porque aqui é só o local para que nós possamos curar as nossas feridas e melhorarmos a nossa qualidade educacional, seja ela intelectual ou moral. A universidade, o hospital chamado Terra, vai continuar aqui, mas nós não somos apenas universitários ou alunos de um fundamental. Nós passaremos, como diz o poeta, e eles passarão. Não é assim? Todos nós. Isso fica. Então, deixai a esse plano o que é dele. A natureza, ela por si só se faz e se fez muito antes de nós mesmos, desde que nós não a lesionemos. Mas ela se faz. E nós, se não prestarmos a atenção, nós não fazemos, nós desfazemos. Por quê? Porque não compreendemos o valor de estar e passar por aqui e de deixar o que aqui está para aqueles que voltarão e que, tomara, sejamos nós e que essa terra continue nos servindo de forma tão brilhante como tem feito até hoje e através da espiritualidade que cuida desse planeta, de nosso Ismael querido, que nos dá a condição de aqui habitarmos, mas nos diz: não vos apegue, aqui é só uma passagem, deixai aqui o que é daqui e parta. Não precisa nem olhar para trás, porque nada vai vir conosco, a não ser as nossas próprias experiências. Então, deixe os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Que enterremos os nossos corpos com tranquilidade, que enterremos os nossos apegos, as nossas falhas, os nossos medos e que sigamos livres, divulgando, anunciando o reino de Deus. Não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Que vivamos e vivamos com a luz
da esperança de podermos retornar à nossa pátria com força, fé e com a certeza de que lá é o nosso lar. Obrigada a todos e uma boa noite.